Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos aqui para, do nosso jeitinho franciscano, nos aprofundar no mistério da palavra do Senhor. Olha só, com muita simplicidade, mas com muita profundidade, nós queremos aqui tentar compreender o que o Espírito Santo quer nos dizer hoje. O que o Evangelho tem para nos ensinar hoje. E para isso a gente precisa também estar com o coração muito disponível, muito aberto para tudo aquilo que nosso Senhor quer nos falar. Então, abra aí o seu coração, abra também a sua Bíblia. Marcos capítulo 8, do versículo 14 até o versículo 21. Marcos capítulo 8, do versículo 14 até o versículo 21, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vocês tendes um coração endurecido? Tendo os olhos, vós não verdes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus era muito paciente, meu povo. Jesus é realmente um mestre que nos ensina as virtudes. Jesus teve muita paciência com os discípulos e tem muita paciência com a gente também, viu? Porque, veja, os discípulos tinham esquecido de levar pão, né? Jesus está falando de um assunto e eles misturam com outro assunto, né? Quando Jesus disse: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes, o fermento tem 2 sentidos no Novo Testamento, né? Na Bíblia. O fermento, ele é um sinal de testemunho, né? Jesus disse que nós devemos ser fermentos na massa, ou seja, no mundo nós precisamos fazer crescer o Evangelho de Deus, o reino de Deus no mundo a partir do nosso testemunho. Esse é o sentido positivo. Mas também tem um sentido negativo, né? Por que os judeus tinham que comer pães ázimos, ou seja, sem fermento? Porque o fermento também era um sinal de corrupção. Então, os judeus eram convidados a comer o pão sem fermento, como sinal de que eles não foram corrompidos, porque o fermento é também um sinal de corrupção. É uma coisa, por exemplo, a gente coloca ali uma pitadinha e aquilo vai crescendo. Sabe quando alguém diz assim: ai, tu soube que fulano falou isso? Ah, fulano disse isso de ti. A pessoa jogou uma pitada de fermento aí no teu coração, de maldade, de fofoca, de picuinha. Aí você começa a pensar nisso. Mas como é que pode? Fulano falou isso de mim. Rapaz, mas eu gosto tanto dessa pessoa. Como é que essa pessoa foi capaz de fazer isso? Viu? A coisa vai crescendo, crescendo, crescendo. É nesse sentido que Jesus falou: olha, cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes, né? A maldade que eles colocam para fora faz crescer no coração de vocês maldade também. Então, às vezes a gente acaba disseminando vários tipos de fermento, né? O fermento da inveja, o fermento da crueldade, da maldade, da falta de amor. E aí, Jesus falando sobre isso, eles vão falar de pão. Aí Jesus vai, né? Aproveita a ocasião e diz: vem cá. Quantos cestos vocês recolheram quando eu multipliquei tantos pães para tantas pessoas? Vocês não
aprenderam ainda. Oh, ei, né? Imagina Jesus assim, ei, acordem. Vocês continuam com esse coração duro, esclerocardia, né? Coração duro. Vocês viram o milagre, vocês viram a multiplicação dos pães, vocês recolheram 7 cestos aqui, né? Como fala, primeiro 12, depois 7 cestos de pedaços que sobraram e vocês ainda não compreenderam. Então, eu imagino Jesus triste. Eu imagino Jesus, né? Como é que pode? Sabe aquela coisa que a gente tenta, né? Os pais com os filhos, por exemplo. Eu já falei isso tantas vezes. Eu já manifestei para você o meu cuidado, o meu amor. Por que você não acredita em mim? Só para terminar, eu me lembro de uma vez que eu fui para um momento de oração lá nos Jesuítas e tinha um padre velhinho que já tinha sido missionário, tinha sido professor, um homem altamente inteligente. E aí o frei estava lá e o padre estava lá e disse assim para o padre, esse padre velhinho: Padre, aproveita que tem aqui muitas pessoas que vieram rezar com a gente, diga aí alguma coisa. E aquele padre velhinho falou assim: um dia eu estava rezando. Aí todo mundo ficou em silêncio, né, ouvindo ele falar. Ele disse: um dia eu estava rezando. E Jesus falou assim: ô padre fulano de tal, disse o nome dele, né? Ô padre fulano de tal, eu queria tanto fazer de ti um santo, mas tu não deixa. E eu nunca esqueci essa frase, né? E eu assumi para a minha vida. Quantas e quantas vezes eu vou para a oração e eu sinto Jesus falar para mim: ô Frei Wilter, ô Wilter, eu quero tanto fazer de ti um santo, mas tu não deixa. Às vezes não deixa por causa da falta de fé, por causa da falta de esperança, por falta de caridade, por falta de dedicação, de empenho, de acreditar de fato que Deus pode tudo. Acreditar na graça de Deus. Aí você vai dizer isso agora, se quiser até escrever aqui no comentário. Deus falando para você, Jesus falando para você isso, né? Ô Marta, ô Maria, ô José, ô Antônio, eu queria tanto fazer de ti um santo, mas tu não deixa. Não deixa. Né? Então hoje Jesus aqui parece que ficou irritado com os discípulos por causa da falta de fé. Realmente Jesus fica muito irritado quando percebe no nosso coração a falta de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.